Das denúncias que foram feitas nesta sexta-feira pelo jornalista Alan dos Santos, do site Terça Livre. Ele participou de uma transmissão ao vivo nas redes sociais e fez uma denúncia grave de que haveria um esquema de espionagem contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, escutas foram instaladas contra o presidente. Seria uma operação orquestrada pelas embaixadas da China, da Coreia do Norte, por ministros do Supremo Tribunal Federal, por Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes e pelo advogado Cacai. E a gente vai trazer agora para você mais detalhes sobre essa revelação. Conseguimos contato, está conosco agora, participa aqui de Os Pingos nos Is, justamente o jornalista Alan dos Santos. Alan, boa noite para você, ou boa tarde, não sei de que país você fala, qual o fuso horário exato, mas seja bem-vindo de qualquer maneira. Obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todos aí, o Augusto, o Fiuza, Zé Maria Trindade. Alan, para começar, que detalhes você pode trazer sobre essas denúncias? E uma curiosidade que eu tenho é se essas escutas que você apontou que foram plantadas contra o presidente Jair Bolsonaro chegaram a ser coletadas, ou seja, se há algum material, alguma gravação chegou a ser feita e existe esse material então, Alan? Então, vamos só deixar os conceitos bem estabelecidos aqui, né? Eu estou falando aqui de uma prova de conceito, né? Ou seja, não é um serviço prestado de espionagem. A empresa que fez isso aí é essa empresa aqui, cujo relatório eu cheguei a colocar algumas coisas na internet. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas eu tenho aqui os relatórios da Rhodes & Schwartz e que foi pedido por Igor Tobias. Isso aqui eu acho que dá até para mostrar, né? O Igor Tobias pedindo o relatório. Mas eu já coloquei isso na internet. Ele fez esse pedido depois que ele sai do STF e é lotado no TSE, onde nesse relatório, sim, você tem um pedido de prova de conceito do poder dessa máquina, de poder rastrear quem está fazendo algum serviço de escuta. Você tem aqui próximos ao TSE, aqui você tem ainda próximos ao TSE, aqui você tem no Lago Sul próximo à Casa do Barroso. E próximo à Casa do Barroso, se você ampliar a própria imagem que eles dão, vai ser exatamente o endereço, né? Até coloquei aqui, o endereço da embaixada da Coreia do Norte, né? E tem 3 endereços que esse relatório mostra: a Embaixada da Coreia do Norte, a Embaixada da China e uma na Kelly 8, exatamente onde mora o Cacai. E aí a informação que eu trouxe, na verdade, é que houve uma reunião na Kelly 4, onde essa reunião na Kelly 4 estava Barroso, Alcolumbre, Maia, um ministro do STJ e um ministro do TCU, que planejavam, então, fazer alguma coisa contra o presidente, contra os apoiadores do presidente. Essa informação que eu tinha recebido. Como eu queria comprovar essas informações que eu tinha recebido... Opa, voltou aqui? Voltou. Já tivemos, Alan. Como eu queria comprovar essas informações que eu estava recebendo, porque depois disso ainda houve uma outra informação de uma fonte minha de Brasília, que haveria um conluio para poder caçar o presidente Bolsonaro no TSE com um voto de 4-3, ou seja, você teria Fachin, Alexandre Moraes, Barroso e um togado, né? Não teria nenhum dos 2 ministros do STJ. Seria 4-3 e assim Bolsonaro seria caçado. Eu quero mais provas. Então ele me trouxe essa fonte, conseguiu esse relatório e eu vi esse relatório e falei, vem cá, e ninguém avisou ao presidente da República que existem maletas de escuta telefônica, porque esse relatório aqui, ele explica bem que ele simula uma torre de telefone, entendeu? O relatório é que mostra quem está usando esse tipo de aparelho, tá? Então aqui você tem a torre de telefone, o telefone celular, não sei se dá para ver direito aí. Dá para ver. E aqui você tem a maleta, deixa eu diminuir o brilho aqui, você tem a maleta que acaba fazendo essa simulação, agora dá para ver melhor, né? Isso. Ela simula, fake cellular tower. Ele simula uma torre de celular para que você possa, então, interceptar a pessoa que você deseja ouvir. Então, quando você tem uma maleta dessa, na Embaixada da Coreia no endereço da Embaixada da Coreia do Norte, no endereço da Embaixada da China e na Kelly 8, exatamente onde mora o Cacai, eu perguntei, vem cá, mas ninguém no TSE informou isso ao presidente da República? A informação que eu recebi era não, ninguém avisou nada. Isso só comprovou todas as informações que eu já tinha recebido de um conluio entre o Alexandre de Moraes, Barroso, Maia e Alcolumbre para poder caçar o presidente da República no TSE, utilizando todas as provas, né, com muitas aspas, das buscas e apreensões que ocorreram, para utilizar isso num processo do TSE. É bem simples assim o que eu estou falando.
né? Você tem um relatório de uma empresa que está querendo mostrar uma prova de conceito, que ela tem um equipamento que você pode comprar e descobrir quem está te rastreando, e ela te dá esse exemplo do potencial que ela tem, a pedido do Igor Tobias, que está trabalhando com o Barroso, sai do STF e vai com o Barroso para o TSE. Você descobre todas essas informações, não passa o presidente da República, e fora essas reuniões que eu acabei de falar, da QL4, e todo esse conluio entre o Alexandre de Moraes e o Barroso para caçar o presidente, isso aqui, para mim, é uma prova cabal de que existe um conluio para poder derrubar o presidente. Óbvio. Alguém perguntaria, então você tem a escuta telefônica, como você perguntou. Não é que há escuta telefônica. Eu não tenho a escuta, eu não recebi nada de escuta aqui. Eu sei que existem maletas de escuta telefônica em 2 embaixadas, uma, sobretudo, que quer, por tudo que é mais sagrado, tirar o presidente da República, e Yang Guoming tem feito esse papel, todo mundo sabe disso, e o outra na QL 8, né? Não na QL 4, onde teve a reunião, na QL 8, onde mora o Cacai. Alan, a pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Alan, você, diante disso, qual seria a providência em termos de Estado, de Procuradoria, que você esperaria a partir das informações que você está trazendo? E outra questão, sobre as diligências que você sofreu, qual tipo de resposta, de informação de volta, de orientação que você recebeu do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito do qual você é objeto? Então, da segunda pergunta para a primeira, né? Bem, tem gente falando que eu fugi do país. Eu não sei como é que se foge do país viajando normalmente, sendo correspondente internacional de um canal que é, hoje, recorde de audiência só depois do Pingo dos Is, né? A gente só não ganha do Pingo dos Is, mas hoje é recorde de audiência no YouTube. Então, como é que eu fugi de um país, sendo que eu sou o dono de uma empresa que tem recorde de audiência e sou correspondente internacional dessa mesma empresa? Então, eu não fugi. Esse é o primeiro passo. Não sou foragido da polícia ou da justiça. Não sou foragido de nada, né? Como tem narrado alguns órgãos aí. E é óbvio, toda essa questão do inquérito a gente já percebeu várias vezes com análises, inclusive precisas, técnicas, de pessoas como Rogério Greco, Modesto Carvalhosa, provando que esse inquérito é absolutamente ilegal e o que está sendo feito contra os conservadores nas redes sociais é exatamente uma perseguição aos moldes chineses e aos moldes da Coreia do Norte, né? Esse é o primeiro ponto. No segundo, que medidas eu tomaria? Bem, Fiuza, eu não sou chefe de Estado, né? Eu não sei que medidas tomar como um chefe de Estado, sendo apenas um jornalista ou analista político. O que eu espero aqui não é fechamento de Congresso, fechamento de STF, prisão disso ou prisão daquilo. O que eu quero é que investigue-se duramente se há, porque eu acredito que há, mas investigue-se duramente se há prevaricação por parte do Barroso ao não avisar o presidente da República um problema de segurança nacional. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé? Pois é, olha, Alan, essas maletas realmente existem e são antigas. Eu conheci uma maleta assim em 2008, durante o funcionamento da CPI do grampo telefônico. Lá ficaram claros ali trabalhos em torno de 300 mil telefones grampeados em todo o país, isso em 2008, né? Uma indicação clara de que há um exagero. E a gente viu que essas maletas, o governo também, a ABIN, tinha essas maletas. Hoje, o equipamento deve ser muito mais moderno do que essas maletas. Elas foram apresentadas na CPI como material de contra-espionagem, ou seja, a maleta tinha a função de detectar possíveis grampos em aparelhos de autoridades, inclusive do presidente da República. E depois se viu de que as maletas, elas têm os dois objetivos, de contra-informação e também de informação, ou seja, identificar grampos, mas também grampear e fazer escutas telefônicas. De uma maneira muito simples, já lá atrás, né? Bastava ficar ao lado com essa maleta, ao lado do telefone de alguém e selecionar ali, poderia gravar, fazer escuta de telefones. Então, o meu entendimento é de que essas maletas foram modernizadas, são mais modernas hoje, menor, e que o governo tem muito. A minha pergunta é essa: onde está o serviço de contra-informação, onde está a ABIN do presidente Jair Bolsonaro, que não detecta? Isso é facilmente detectável, né?
está acontecendo com o serviço de informação da presidência? Pois é, essa é a minha pergunta também, né? Porque o presidente da República hoje, se ele toma qualquer passo de segurança nacional, vão dizer que ele estaria interferindo na segurança nacional. É a minha pergunta também, sabe, de imaginar inclusive esse fato de 2007, 2008 que você mencionou, inclusive está no próprio site da transparência do STF, que contratou essa mesma empresa lá atrás. Aí, o que me estranhou muito, Trindade, foi ver que não está no nome do TSE, mas no nome de um funcionário, o Igor Tobias. Por que esse medo de deixar um rastro no site da transparência de um serviço que já foi utilizado em 2007 e 2008? Então eu comecei a ligar os pontos e pensei comigo, falei assim, olha, tem um risco muito grande de segurança nacional aqui, porque nós agora, com esse relatório aqui, a gente percebe que existe em 3 endereços, sobretudo 2 endereços são muito preocupantes, Embaixada da China e Embaixada da Coreia do Norte. Vale dizer que, como o território é chinês e o território é norte-coreano, eles têm, aspas, o direito de ter esse tipo de maleta até para serviço de contra-inteligência e de proteção, né? Mas a minha pergunta é, por que esse tipo de informação cai no colo do TSE e ninguém leva isso para o presidente da República, sobretudo para o GSI, para poder tratar de segurança nacional? Ninguém leva isso para a ABIN, ou a ABIN não conseguiu chegar até essa informação, o GSI, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se o GSI sabe dessa informação ou se a ABIN sabe dessa informação. Muita gente acha que eu tenho um relacionamento com o presidente Bolsonaro como se fosse alguém que ficasse tomando café com ele todo dia. Mas eu sou jornalista como vocês, óbvio, eu consigo falar com o presidente assim como vocês também conseguem. Então, eu não sei até que ponto o presidente da República sabe disso. A minha fonte disse que o Barroso não enviou essa informação para o presidente da República. Isso me deixou preocupado, né? E eu não consegui obter uma resposta se a ABIN sabe dessa informação de modo preciso e o GSI ou o próprio presidente da República. Alan, vamos à pergunta de Augusto Nunes. Você, Augusto, por favor. Alan, você está habituado a lidar com ameaças, né? Agora eu imagino que elas tenham mudado de conteúdo, tenham se agravado agora. Eu queria saber se você está recebendo, que tipo de ameaça você está recebendo a partir dessa denúncia e se você solicitou formalmente algum tipo de proteção. Olha, eu não quero falar acerca das próprias ameaças em si, porque a gente está investigando ainda, né? Eu tenho 3 boletins de ocorrência, um no Rio Grande do Sul, 2 em Brasília, e que a gente está tentando descobrir ainda quem me ameaçou lá atrás, né? Porque queriam estuprar minha esposa, meus filhos, matar a mim, depois de matar minha esposa e meus filhos. Isso está em todos os e-mails de ameaça que nós recebemos, eu, Fernanda Salles, jornalista que trabalhava conosco, e esse conteúdo de ameaça, no início eu fiquei bem assustado. Essa daqui, eu não recebi uma única ameaça ainda, né? Mas eu temo muito que nem seja necessário receber uma ameaça e já venha uma ação de fato, Augusto. Então, o que eu fiz? Eu só quis transmitir essa informação uma vez que eu já estava como correspondente internacional. Não porque estou fugindo do Brasil, como algumas pessoas estão colocando. Eu não fugi do país. Eu saí pela porta da frente e tenho passagem para voltar ao meu país. Eu não estou fugindo do Brasil, como algumas pessoas estão colocando. O que eu temo muito é, sim, voltar para o Brasil e nem sequer haver uma ameaça, porque esse tipo de informação aqui, nós estamos lidando com países que têm simplesmente desaparecimento de pessoas. Lembre-se que os primeiros médicos que denunciaram o problema do coronavírus em Wuhan foram criminalizados pelo crime de falsas notícias, ou seja, fake news, e simplesmente sumiram da China. Como não esperar que isso também aconteça comigo, seja por meio das ações arbitrárias, ditatoriais do Alexandre de Moraes, seja pelo próprio Partido Comunista Chinês? Eu temo muito isso. Pois é, lembra você que está aqui nos assistindo que você também pode deixar o seu like aqui no vídeo, por favor, inclusive, deixe seu like, se você está gostando aqui do nosso conteúdo, dessa entrevista exclusiva, em primeira mão, estamos trazendo aqui a palavra do jornalista Alan dos Santos, em Os Pingos nos Is, vá deixando seu like por aí. O Alan, é justamente sobre isso que eu queria perguntar para você. Você tem medo de que ao voltar ao Brasil, você ressaltou aí que saiu pela porta da frente, que não fugiu do Brasil, mas em retornando, além desse
temor das ameaças. Você teme também ser enquadrado no inquérito das fake news, já que o Supremo Tribunal Federal tem punido quem fala sobre ministros da corte? Você teme também ser enquadrado nesse inquérito? Você já é investigado, salvo engano, né? Você já foi alvo daquelas decisões do Alexandre de Moraes, inclusive da suspensão de contas no Twitter, mas por causa dessas denúncias, você acha que o Supremo pode voltar a te ter como alvo, Alan? Eu gosto muito da correção que o Lacombe me fez na Band, né? Ele disse que não são investigações, são perseguições, né? Porque investigação você tem todo um órgão que faz realmente próprio para fazer investigações. Essa perseguição do STF, é óbvio que eu temo. Temo para mim, para minha família, para todos os brasileiros. É por isso que eu não paro de criticar as atitudes ditatoriais, infantis, inclusive, do Alexandre de Moraes. Porque ele está desrespeitando todo o ordenamento jurídico brasileiro, destruindo o que se entende por Estado Democrático de Direito, soltando criminosos, não só ele, como outros membros da Suprema Corte, e ao mesmo tempo que ele está caçando pessoas que fazem tweets na internet, escreve um texto numa rede social, ou faz um meme, uma piada com a careca dele, por exemplo. Eu gosto muito de fazer piada com a cara dele, porque quando se trata de um psicopata, você tem que rir da cara dele, né? Porque ele odeia ser humilhado. Então, assim, a ação do Alexandre de Moraes não é que eu temo ser enquadrado em um inquérito, tá? Porque quem teme ser enquadrado em um inquérito é quem tem alguma coisa a perder, ou então está devendo no mercado. Eu não temo ser enquadrado no inquérito. Eu temo, sim, o Alexandre de Moraes usurpar do poder que recebeu de ser o ministro da Suprema Corte, tomar decisões monocráticas, rasgar todo o Estado Democrático de Direito, não respeitar a lei e a ordem e me perseguir. Isso eu temo, mas não ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Alan, nessa suposta conspiração que você está apurando, há algum indício de pressão sobre plataformas de rede social para banimento de perfis, como aconteceu recentemente? Sim. Inclusive, o que me motivou a falar sobre isso foi que eu fui surpreendido pelo depoimento do Ryan, que é um ex-membro, um ex-funcionário do Facebook, que escreveu uma carta aberta ao Congresso americano, falando de uma conspiração, de um conluio, esse é o termo que está em inglês na carta, collusion, um conluio entre a Suprema Corte e o Facebook para perseguir o presidente Bolsonaro e seus seguidores. Então, quando eu vi essa carta do Ryan, que é ex-funcionário do Facebook, denunciando todo o trabalho que era feito na empresa em conluio com o STF, eu falei, então, essas informações que a minha fonte está me dando são fontes fidedignas. Existe, sim, um conluio para derrubar o presidente Bolsonaro. Então, segundo o depoimento do Ryan, que trabalhou no Facebook, ele disse, sim, que existe todo um viés, um bias, né, como eles falam em inglês, para tratar de pessoas que defendem o Bolsonaro, são contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Eles já colocam como pessoas que são racistas, white supremacists, né, que eles falam, para já colocar um shadow ban, que é impedir o alcance das suas redes sociais. Então, segundo o relatório do Ryan e segundo as informações que eu tenho, existe sim um conluio entre a Suprema Corte e as redes sociais, sobretudo o Facebook, para poder impedir o avanço das denúncias que estão sendo feitas contra a própria Corte. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Pois é, olha, essa situação aí, esse desgaste do Supremo Tribunal Federal, Alan, ele chega a um ponto de ficar ridículo quando o ministro acaba pagando perfis em redes internacionais. Eu queria que você dissesse, eu hoje disse que ele vai perder a parada, porque quando você apaga um perfil, outros são criados, os seguidores vão atrás e pronto. Você acha que é isso mesmo? Quer dizer, é difícil para vencer uma batalha assim, apagando perfis no mundo inteiro? Olha, ele já virou piada no mundo inteiro. O próprio Twitter vai recorrer à decisão dele, né? Isso já está, inclusive, numa matéria da Folha de São Paulo, para depois não dizer, não, saiu só no site de fake news do Terça Livre lá. Não, o próprio Folha de São Paulo, que o pessoal gosta de acreditar, disse que o próprio Twitter vai recorrer da decisão do Alexandre de Moraes. A decisão dele nunca antes foi aplicada. Vários amigos meus em Washington estão me perguntando, Alan, eu nunca vi isso acontecer, o Twitter te mandou alguma mensagem? Eu falei, não. E simplesmente não se pode ver o meu Twitter nos Estados Unidos, em outros países também. Acho que as pessoas que estão acessando de outros países, eu sei dos Estados Unidos, né?
não está podendo ver o meu tweet. Antes era só no Brasil, e o Alexandre de Moraes, sim, está fazendo um papel patético, ridículo, porque ele nunca retirou uma única rede social de estupradores, traficantes, pessoas que estão trabalhando com pornografia na internet. Ele nunca retirou um único perfil dessas pessoas. E agora ele quer tirar perfil de gente que tem um canal no YouTube e que está criticando as ações da Suprema Corte. É um papel patético, ridículo, desgasta a democracia, mostra claramente como que parece que a eleição não acabou, eles não estão satisfeitos que o presidente é Jair Messias Bolsonaro, querem tratar de todos os modos para poder impedir a vitória que ocorreu em outubro de 2018. Então, está ficando patético, está ficando ridículo, e a liberdade de imprensa está em jogo. Eu gostaria de parabenizar o trabalho do Pingo nos Is ao defender, o Augusto, inclusive, foi um dos primeiros a falar publicamente, logo no início do inquérito. E a imprensa está tratando isso com uma naturalidade enorme, como se nós pudéssemos agora começar a fechar jornais, grandes ou pequenos, em nome de um tipo de pensamento. Eu acho isso absurdo, ridículo. E depois, sabe o que me deixa mais irritado, Trindade? Ele defende o AI-5. Eu falei, como é que eu vou defender uma coisa que eu estou criticando dia e noite? Sabe, parece retardo mental, nem retardo mental, porque isso aí é um problema de saúde. Parece mesmo uma pessoa que é maluca, sabe, que é doida. Alexandre de Moraes acho que não bate bem na cabeça, não. Augusto Nunes, você, Augusto? Eu estava dizendo exatamente isso aí. Há pouco, está dizendo que o pior de tudo é que eles acreditam no que dizem. Eles acham que são mesmo super juízes, estão editando o país e tal. Agora, são editores. Você acha possível conter essa turma sem mobilização popular, Alan? Olha, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil, Augusto, porque quando eu faço a minha leitura de análise política, eu não sou jurista. Eu preciso consultar pessoas que sabem. Então, quando eu assisti a transmissão ao vivo que foi feita com Modesto Carvalhosa, Rogério Greco e tantos outros, falando que esse inquérito, tanto o primeiro das fake news quanto o inquérito da Lei de Segurança Nacional, era uma aberração jurídica, dando todo o embasamento técnico, a gente se pergunta, tá, e agora? A gente vai recorrer a quem? A gente vai recorrer a quem? Se eles estão na Suprema Corte Brasileira. É óbvio que isso aí é um problema que eu não sei como vai se solucionar, uma vez que eles não param de atuar de maneira infantil, batendo pezinho, igual criança, quando perde um pirulito, por causa das eleições. E eu não sei que tipo de solução pode acontecer. O povo vai lá, bota pressão, mas será que eles são afeitos ao grito do povo? O povo falando, olha, respeitem a democracia, respeitem a Constituição. Eu não sei, sinceramente. Eu não tenho resposta para tudo. Essa é uma das respostas que eu não tenho. Como vai mudar a cabeça de um psicopata e um vaidoso, Barroso é o vaidoso, psicopata é o Alexandre de Moraes. Como é que você muda a cabeça de um vaidoso que vive numa bolha onde ele pensa que ele é semideus e um outro psicopata que acha que ele é a voz de toda a Suprema Corte? Ele tem, eu lembro de uma vez o próprio Marco Aurélio falando que a Corte ela é suprema enquanto corte, não enquanto poder monocrático. Então, o Alexandre acha que ele é supremo sozinho. Como mudar a cabeça de uma pessoa dessa, eu sinceramente não sei. Bom, e seguimos aqui na nossa entrevista exclusiva com Alan dos Santos, jornalista, e se você ainda não deixou seu like, deixe por aí também. Ô Alan, e o que é que pode ser feito agora, diante disso, diante dessas revelações trazidas hoje por você, dessa orquestração que existiria, desse plano que estaria sendo orquestrado contra o presidente Jair Bolsonaro, o que é que pode ser feito? Que órgão deve ser acionado? Qual providência deve ser tomada agora? Como eu disse, eu repito, eu sou formado em filosofia, Opa, voltou aqui? Voltou? Bem, eu sou formado em filosofia e eu não sou formado em direito. O que eu entendo é filosofia do direito. Eu entendo que a lei natural ela está acima de qualquer lei positiva. Eu entendo que a razão humana está acima de qualquer lei que está escrito no papel. E eu vejo que nesse exato momento o Brasil precisa buscar uma solução que seja uma solução prática e eficiente. Não conversinha de corredor, um finge que não bateu, o outro finge que não apanhou. Tem pessoas que estão violando o Estado Democrático de Direito e não são os ditos bolsonaristas, Na verdade, é Alexandre de Moraes, é o Barroso,
né, Maia, Alcolumbre, ao querer interferir o tempo todo no poder executivo, e o presidente Bolsonaro, gosta ou não quer interferir em nada no poder, tanto o poder legislativo como o poder judiciário. Que tipo de solução? Eu não tenho a mínima ideia. Alguém poderia dizer assim, o Alan defende um 4-2, de colocar o exército na rua, tanque. Eu critico dia e noite, né? Hamilton Mourão, Ramos, eu critico vários desses generais. Você acha que eu quero esses generais no poder? Eu tenho pavor da mentalidade que eles têm de livre mercado, por exemplo, de não entender o perigo que é fazer comércio com a China. Então, assim, que tipo de solução? Eu repito, eu não sei. Só sei que a solução não é colocar o poder na mão do Mourão e do Ramos, por exemplo, para depois ficar fazendo comércio com a China. Guilherme Fiuza. Provavelmente, a partir desses dados que estão sendo trazidos, se a Advocacia Geral da União considerar suficiente, ela vai ter que entrar com questionamento, né? Vai ter que entrar com questionamento sobre isso. O problema é que o questionamento é no Poder Judiciário e na instância máxima do Judiciário, que está, né, supostamente, né, se as indicações estiverem corretas, que faz parte, né, dessa questão. Então, a Advocacia Geral da União vai ter que fazer uma injunção, provavelmente, com o Procurador-Geral da República, para decidir o que fazer, né, que tipo de questionamento formal a partir desses dados. O que eu ia te perguntar, Alan, é o seguinte, existe um contexto aí verossímil, né, de conspiração, esse é o nome, e a pergunta é, você com as suas fontes tem alguma linha aberta para você avançar nesse tipo de informação, né? Especialmente, eu acho que o que precisaria aparecer seria alguma materialidade de espionagem, né? Ou então alguma materialidade de comunicação sobre essa espionagem. Você está com linhas abertas ainda com as suas fontes que já te trouxeram bastante material, ou você, nesse momento, não sabe qual seria o próximo passo dessa apuração ainda? Bem, não é apenas uma fonte, né? Eu tenho várias fontes em Brasília. Algumas eu já estou fazendo questão de protegê-las por não querer entrar em contato mais com elas, com medo de que eles possam sofrer, não punições dentro do Estado Democrático de Direito, mas morrerem mesmo, né? Eu tenho receio disso, né? Yves Zublé, jornalista que deu a bengalada no Dirceu, né? Voltou para o Brasil, aí foi preso pela Polícia Federal e ficou doente, foi para o hospital e faleceu, né? A gente tem o próprio exemplo de outros personagens do PT, né? Como o prefeito Celso Daniel, que também faleceu. Então a gente sabe bem que no Brasil as coisas acontecem de uma maneira muito estranha, né? Um avião cai, um helicóptero cai, e ninguém sabe como isso termina. Então, algumas de minhas fontes eu tenho preservado, né? Eu posso ir mais adiante? Posso. Mas eu acho que, para mim, isso aqui já é o suficiente. Eu não tenho necessidade de ir além disso aqui. Nós sabemos muito bem como tem agido Alexandre de Moraes, como tem agido o próprio Barroso, dentro do papel que eles exercem enquanto ministros do STF. Eles querem ser tudo, inclusive editores, como disse o próprio Dias Toffoli. Então, eles querem ser editores e não querem ser ministros da Suprema Corte. Então, mais informações do que isso, eu acho que nem é necessário. Quem ainda não entendeu que hoje alguns ministros da Suprema Corte estão realmente fazendo um desfavor à democracia brasileira, eu acho que nem merece a nossa atenção, sendo bem sincero. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Olha, Alan, você desempenha um papel ali um pouco acima da atividade normal de jornalismo, né? Você vai atrás de informações que estão até distantes do dia a dia das pessoas. São informações técnicas que ficam ali no limite. Qual é o seu objetivo? O que você quer exatamente com esse tipo de atividade e com essas denúncias? Qual é a sua pretensão e seu objetivo? Bem, pretensão e objetivo é apenas fazer meu trabalho, né? Se vai além um pouco do jornalismo, eu não sei, porque eu acho que eu sinto muita falta de boas denúncias, né? Como o Paulo Francis fazia,
e que acabou sendo perseguido pelo próprio diretor da Petrobras. Acho que o anseio é o mesmo. Não estou querendo ser prepotente, me comparar ao Paulo Francis, não, estou longe disso, mas acho que o anseio é o mesmo, denunciar quem está atrapalhando o país para poder, assim, manter o poder na mão, de fato, do povo. Né? Fazer com que o povo possa tomar as decisões que deseja. E eu percebo que as eleições não foram respeitadas até hoje. Desde outubro de 2018 até agora, julho de 2020, não se há uma aceitação por parte do estamento burocrático, por parte de boa parte do judiciário, sobretudo na Suprema Corte, né? E de algumas lideranças dentro do Legislativo, não há uma aceitação de que o Bolsonaro é o presidente e de que ele quer cumprir a vontade do povo. Se existe algum desejo de minha parte, é apenas esse. Não há interesse político, eu não tenho vontade de me candidatar, acho horrível, não tenho prazer nenhum em ser político, até mesmo porque eu gosto de mandar alguns ir para casa, né, da mãe Joana, e como político não dá para fazer isso, como jornalista dá, então eu prefiro ter alegria. Mas você não se filiou ao PTB? Quem tem essa informação? Não, foi o Oswaldo Eustáquio, Zé, acho que você está confundindo. Não, será que não? Foi o Oswaldo Eustáquio. Eu nunca me filiei a partido político. Realmente, isso aí. Não, eu nunca me filiei a partido político. Não, me equivoquei. Não, tranquilo. Eu nunca me filiei a partido político, até mesmo porque eu não vejo, de maneira saudável, um jornalista estar filiado a um partido político e fazer análises que sejam realmente próprias da razão e não da vontade. Né? Então, quero me manter livre, Trindade. Perfeito. Quero agradecê-lo, então, pela entrevista. Alan dos Santos, jornalista. Obrigado, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mesmo, viu, Alan? Bom final de semana por aí, uma boa noite. Obrigado, uma boa noite para todos vocês. E o pessoal agora pode correr lá para Terça Livre. Tá bom, feita a propaganda.